lá na clínica, só lembrando, o barema, paciente na cadeira. E esse paciente eu vou trazer para aqui agora, para que a gente possa estudar esse paciente determinado com aquele diagnóstico. Então, o que nós estaremos disponibilizando para vocês? Esse artigo é um artigo muito bom. Estão chegando aí, um minutinho só. O que esse artigo ele nos traz? Ah, professora, quais são os métodos que eu posso ter para diagnosticar uma lesão de cárie? Vou falar um pouquinho sobre cárie, vou falar um pouquinho sobre evolução, tá? Como será conduzido até o final. E aí, posteriormente, vai ter uns relatos de caso para que a gente possa discutir se aquele paciente chegou na minha cadeira, o que é que eu vou poder fazer com ele, tá? Aí, esse artigo, ele fala muito bem embasado sobre quais os métodos que eu posso ter para diagnosticar a lesão de cárie atual no momento de hoje, né? O exame visual e tátil, que a gente sempre faz, né, que vocês fazem na clínica, com o quê? Com o uso da sonda, né? Isso aí vem desde 1992, diversos estudos perante a isso. O que mais que nós podemos associar para diagnosticar a lesão de cárie? A gente tem uma câmera intraoral. Tudo é o que a literatura preconiza, tá? Eu tenho uma câmera intraoral, mas, professora, a câmera é um método, tá? Existem pessoas na vida que têm eu não sei, vou falar e vocês talvez possam se identificar. Tem uma pessoa que ela é mais sinestésica, que ela gosta de tocar, que ela gosta de falar pecando. Tem pessoas que elas são mais auditivas. Ah, você lembra o que você me falou, fica gravado na memória determinadas ações. E aí tem pessoas que é mais visual. Então, essa pessoa que tem um caráter que é mais visual, que tem atitude que é mais eu com uma câmera intraoral, mostrando para ela, projetando, eu consigo ver as imperfeições, porque eu vou tirar uma fotinha, vai estar projetado na tela, e eu vou conseguir mostrar para ela o que está acontecendo naquele momento, ou tem uma lesão de cárie ativa, inativa, tá? O que mais que eu posso ter de auxílio para me auxiliar para fechar o meu diagnóstico? O exame radiográfico, que a gente já faz a vivência clínica, e nós temos, gente, não sei se vocês já ouviram falar, o diodo fluorescente, que é o quê? É um laser fluorescente para detecção de cárie. Vou mostrar até uma fotinha. Eu fiz o uso no meu mestrado, vou compartilhar com vocês, tá? O que mais que pode auxiliar no meu diagnóstico é o método elétrico de cárie, que é o monitor elétrico de cárie. Como assim, professora? É o uso de quê? De uma resistência elétrica para diagnóstico. Aí eu consigo ver o quê? Eu consigo ver as fissuras, eu consigo ver se tem uma cárie interproximal, eu posso ter para auxílio do meu diagnóstico. Tenho essas possibilidades aí. Então, ao decorrer da aula, nós vamos falar sobre isso, tá? Gente, fiquem bem à vontade, vamos interagir aí, podem conversar, tirar dúvidas, eu sempre vou estar chamando um e outro, tá bom? Então, eu cheguei e estou com esse paciente na minha clínica, né? Na minha clínica de ESAB 3. O que que eu vou poder fazer para ele? Então, eu tenho o clínico, né? Aí eu vou ver quais são os sinais e sintomas. O senhor tem alguma sensibilidade? Tem algum relato? Precisa estar explanado para a gente. E o que mais? Nós precisamos dos exames complementares, se necessário.
Aí no meu exame clínico, eu vou observar qual o diagnóstico correto, qual seria a minha conduta diagnóstica assertiva e o que eu vou observar? Eu preciso ter uma decisão terapêutica. Professora, como assim decisão terapêutica? Qual é a melhor decisão terapêutica naquele momento para aquele paciente? E eu vou dizer a ele, sempre dando duas opções para que ele possa aceitar. E aí vamos realizar, paciente aceitando, nós vamos realizar o tratamento e vamos o quê? Promover saúde para esse paciente. Eu cheguei com esse paciente lá agora. O que eu posso ter nessa vivência? Eu tenho um diagnóstico, né? Qual a decisão da minha tomada terapêutica que eu vou ter? Aí eu vejo essa imagem aqui, gente. Aí eu observo o quê? Eu vou intervir ou não intervir? Nessa imagem, nessa lesão de cárie que eu consigo ver, eu vou ser. É uma cárie ativa ou inativa? Eu posso fazer mínima intervenção nesse momento ou não? Aí, nessa outra imagem, eu preciso fazer uma intervenção restauradora, né? Nesse caso aqui, eu não só posso acompanhar com fluoroterapia, nós vamos falar sobre isso em breve. Então, nesse momento, eu vou observar o que eu posso ter na minha clínica de restauradora de dentística, são essas opções. Eu vou não intervir, eu posso fazer mínima intervenção e a intervenção restauradora. Todo mundo aí me ouvindo? Tá tudo bem, gente? Tudo ok. Tudo bem, tranquilo, pronto. Perfeito. E hoje, gente, hoje em dia, o que é que nós preconizamos? É o quê? A máxima prevenção, ou o que pode dizer na literatura? Máxima preservação ou mínima intervenção. É o quê? É uma odontologia minimamente invasiva. É o que nós adotamos na nossa vivência e preconizamos para a vida, né? O que eu tenho? Eu tenho um diagnóstico, depois eu vou tratar, fechei o diagnóstico. Beleza, professora. Já fiz tudo certinho, já estou com aquele paciente aqui, o diagnóstico é uma lesão de cárie. O que eu vou precisar fazer no segundo momento? Eu preciso tratar essa doença. Tratando essa doença, o que eu posso optar? Eu vou ver qual a conduta que eu vou realizar e fazer uma restauração, se necessário. Estou com o quê? Para fechar diagnóstico, exame radiográfico é muito importante. Nesse exame radiográfico, para que a gente possa lembrar, o que eu vou observar nele? Eu vou observar a profundidade da cárie, e aí talvez precise de tratamento endodôntico ou não, ou só restaurador. O que eu posso ver mais na imagem radiográfica? Eu vou observar a minha crista óssea, a minha lâmina dura e as minhas lesões periapical, se tiver. Eu falei para vocês que pode existir uma câmera intraoral. Lembra que eu falei lá dos perfis de algumas pessoas de sentir, de olhar, de ver, para a gente vender ou para que a gente possa ter uma imagem mais próxima do dente, eu posso usar essa câmera intraoral. Aí, na câmera intraoral, eu consigo tirar a foto e aproximar. E falar, ó, qual é o nome? Vou falar, Ana, tô aqui, professora, com esse paciente, Ana Clara tá aqui comigo. Professora, eu tô com esse paciente aqui, ó, eu tô com essa câmera intraoral, vamos tirar uma fotinha pra gente aproximar. Lá no molar, no posterior, o paciente vai ver, olha aqui, ó, você precisa higienizar mais essa região. Tem uma cárie ativa, então precisa que você capriche um pouquinho mais na escovação. Ela serve para auxiliar nas questões
principalmente no acesso nos dentes posteriores, que tem mais dificuldade. Aqui, gente, foi uma pesquisa do mestrado, tá? E aqui eu usando o diodo fluorescente. Aí eu vou fechar o diagnóstico. O que eu tenho? Aqui são dentes in vitro, eles foram feitos cortes transversais. E aí o que eu consigo ver, ó? Eu consigo usar esse aparelho e aí consigo medir o quanto que eu tenho de defeito de cárie, tá? Aí nós temos os métodos de transiluminação e nós temos a medida de resistência elétrica. Como é que eu consigo ver, professora, nesses exames? Olha aqui a imagem, esmalte, dentina e polpa. Olha aqui o tecido cariado, a imagem que eu consigo observar através desses métodos. Então, gente, eu estou com esse paciente lá, né? Eu fiz o diagnóstico, fiz o exame clínico, a anamnese, o exame físico. Na anamnese eu fiz a queixa principal, eu identifiquei fiz a identificação, a queixa principal e a história clínica desse paciente. Aí, no exame físico, eu consigo ver o quê? Quais os aspectos gerais, extra e intraoral. Beleza. Eu precisei de alguns exames complementares, solicitei para o paciente. O paciente chegou lá com a gente. E aí eu vou fazer o exame clínico. Me diga aí, cadê vocês? O paciente está lá, já estão com planejamento, já estão com barema, já estão com a ficha do paciente. Ele chegou lá, gente, assim, com essa condição de saúde bucal. Eu vou observar o quê? Eu preciso observar o número do dente, o tipo, a aparência, a localização da cárie. Ai, professor, eu consigo observar que eu tenho esse paciente, ele tem cárie na mesial e na distal. É falta do quê? Quando a gente tem uma vivência de que tem vários sítios de lesões de cárie, mesial e distal. O que eu posso associar? Isso. Pois é. Então, naquele momento que eu vou motivar esse paciente, eu vou dar, com sutileza, informar ele que a importância do fio dental. Aí ele vai dizer, Denise, doutora Denise, eu higienizo o meu dente 3, 4 vezes ao dia e eu não sei por que eu fico com tanta cárie. O paciente não chega falando isso pra gente? O paciente chega pra gente falando isso, e aí você vai dizer o quê? Com a condição de saúde bucal, nessa condição de saúde bucal. E ele vai dizer, eu estou higienizando os meus dentes 3, 4 vezes ao dia, se deixar, doutor. E aí vocês vão falar o que para ele? Que ele está efetuando a técnica errada. Isso. Não é errado. Quem foi que falou foi? Ézio. Oi, Ezinho. Não é errado. Porque assim, ó, vamos melhorar. Porque assim, ó, se ele não fez durante a vida toda, agora, naquele momento, ele está buscando alguma ajuda, né? O grande passo ele está dando. Então, isso é professora Elisaura, tá? Eu não costumo dizer que está errado ou certo. Naquele momento ele não sabia, ou ele não gostava, ou ele não tinha hábito, mas já está gerando um dano. Então, o senhor precisa de suma importância a gente usar o fio dental. Porque, ó, cáries nessas regiões, meu querido, vai falar assim para ele. Acomete por quê? Porque não usa o fio dental. Entendeu? O que eu vou observar mais? Se tem placa bacteriana, aí o que eu posso fazer? O controle químico e mecânico. Aí eu vou fazer a orientação da dieta desse paciente. Como assim? Como é que você higieniza os dentes em que horário? É importante a gente estar sabendo. Eu como muito doce, eu tomo depois do meu almoço. Então, nós precisamos deixar claro
o consumo racional de açúcar, tá? E a motivação desse paciente. Aí vocês falam assim, professora, a senhora está falando isso agora. Gente, no consultório, eu motivo o paciente como, eu escovo 3, 4 vezes ao dia. Pega uma escova e mostra a ele. Aí, esses dias eu fui atender um paciente, ele falou assim, olha, depois de velho, a senhora está me ensinando a escovar o dente. Gente, nunca é tarde, né? A gente nunca sabe tudo, a gente sempre está aprendendo e buscando. Então, não que a gente oriente para esse paciente para que ele melhore o hábito, se ele está passando pela gente. Aí, vamos fazer a adequação do meio bucal, né? Qual é a função? Para que serve a gente? Não sei, alguns de vocês já chegaram lá na clínica, atenderam, e aí fez a motivação daquele paciente, orientou, conduziu, e aí na semana que vai vir, estava cheio de placa novamente. Alguém já passou por isso? Ninguém? Alguém passou por isso? Eu passei. Já aconteceu comigo, mas não foi de uma semana, não. Foi um pouquinho mais de tempo. Foi 2 quanto semanas. tempo? Quanto? Umas 2 semanas, mais ou Pois menos. é, eu dei só uma, mas, pois é, 2 semanas, e você fala assim, poxa, professora, eu motivei esse paciente, eu orientei, eu levei lá no escovódromo, eu falei para que ele melhorasse a escavação, e aí, nada. Já passou? Já. Pois é, Mas eu eu falo acho que assim, também interfere na condição do paciente, tudo isso, né? perfeito, é isso aí que eu queria chegar. Se esse paciente ele tem algum problema sistêmico, se esse paciente ele tem uma dificuldade motora em alguma região para higienizar, nós vamos observar e vamos orientar ele para que ele melhore o hábito. Exemplo, eu vou dar só um mero exemplo. Um paciente, ele tem, sei lá, ele escova o dente com muita força. Ele escova o dente com muita força e já está gerando dano. Aí eu vou falar, o senhor é destro ou é canhoto? Eu vou dizer uma coisa que eu faço no consultório, tá? Então fica a dica. O senhor é destro ou é canhoto? Ai, doutora, eu sou destra. Tá. A partir de amanhã, eu vou dar um prazer de casa, porque dever ninguém quer, né? Eu não sei vocês, eu sempre falo que é prazer de casa. Porque prazer é uma coisa que faz bem pra gente, né? E aí, prazer de casa, eu vou falar para que o senhor comece a escovar com a mão esquerda. Aí eu falei, gente, quem foi que falou isso? Deixa eu dar uma. Bruno que me deu essa dica, mas eu não estou entendendo nada. A gente só vai gerar coisas boas, exemplo. Toda vez que, às vezes, tudo que a gente faz na vida é um hábito, né? Tomar banho. Todo mundo, se vocês começarem a observar, eu tomo banho do mesmo jeito. Eu, sei lá, lavo o sovaco, lavo aqui, lavo aqui. Cada um toma um banho do mesmo jeito. Aí eu vou falar assim, a partir de hoje você vai ter que tomar banho e começar a lavar o pé. Exemplo. Já vai ser uma mudança de hábito, é só um exemplo. E para escovar o dente é a mesma coisa. É a mesma coisa, uma coisa que eu faço sempre. E eu vou começar a mudar. Aí, às vezes, eu escovo com muita força e eu não consigo perceber. Aí tem diversos fatores que precisam ser associados, qual o tipo de escova, qual é a forma que ele está higienizando, que aí seria em outro momento para a gente falar sobre esse assunto. Mas eu vou fazer a adequação do meio bucal e vou motivar esse paciente e observar se ele tem alguma limitação. Qual a intenção da adequação do meio bucal? Reduzir o nível de infecção, né? E avaliar esse paciente durante um período, para manter. Aí, nós temos o quê? Nós vamos observar qual seria a sequência clínica. Pode fazer evidenciação de placa bacteriana, orientação de higiene bucal e da dieta e fazer uma profilaxia. E esse paciente, aquele paciente lá do início, que chegou na clínica hoje para a gente, eu preciso fazer remoção do tecido cariado, e aí eu vou remover a placa bacteriana e das regiões interproximais, o que eu posso fazer? Um ART. Mas, professora, não ficou bonitinho. Gente, agora, nesse momento, nós vamos devolver saúde para esse paciente.
É muito mais do que olhar dente, nós estamos fazendo promoção de saúde bucal. Aí, eu posso fazer um ART. Vou fazer remoção do tecido cariado e vou o quê? Vou colocar o quê? CIV. Vou colocar CIV, perfeito. Aí, eu adequei o meio bucal desse paciente. Posso fazer o uso da cureta, beleza. Principalmente nessa nossa vivência, o uso da cureta sempre foi preconizado, agora é o momento também, tá? Uma cureta bem afiada e bem adaptada. Fiz o ART, coloquei o número de vidro, pronto. Esse paciente, já comecei a devolver em saúde para esse paciente. Aí, o que mais? Eu vou fazer aplicação tópica de flúor. Mas, professora, não ficou bonitinho. Gente, a gente precisa promover saúde. Eu não tenho como colocar uma resina numa condição bucal do jeito que estava, com placa, com sangramento, enfim. Devolvi saúde para esse paciente. Vamos lembrar, tá? Que para a gente fechar o diagnóstico no exame intrabucal, precisamos do quê? Uma inspeção visual com campo limpo, seco e bem iluminado. Aí, como é que eu vou realizar? Eu posso ter, para a gente fechar diagnóstico, eu posso ter perda de estrutura dentária, eu posso ter hipersensibilidade dentinária. Aí eu vou ver como é que está a qualidade da minha restauração. Eu vou observar se tem necessidade estética. Quando eu falo tem necessidade estética, eu vou observar a cor, a forma, a posição do meu dente. Se eu tiver perda da minha estrutura dentária, se tiver um comprometimento bacteriano, eu vou observar o quê? As minhas lesões de cárie. A minha lesão de cárie está ativa ou inativa, professora? Vamos estudar isso. Se não tiver comprometimento bacteriano, aí eu vou observar se foi por traumatismo ou por lesão não cariosa. Se eu tiver a perda da estrutura dentária por trauma, eu vou acompanhar. Qual foi o trauma? Tem quanto tempo? Teve alteração de cor? E se for uma lesão não cariosa, tem sensibilidade ou não? São coisas que precisamos avaliar. Aí, meus queridos, o que que eu vejo aqui? Nessa imagem, eu consigo ver o quê? É cárie ativa ou inativa? Se está no estágio inicial, é uma mancha branca ativa ou não? Ou inativa? Aí, o que que eu tenho que observar? Se teve destruição tecidual. Se tem uma lesão cavitada. Então, vamos lá. Tá todo mundo aí comigo? Eu tenho mancha branca ativa ou mancha branca hipoplásica. Eu preciso observar qual é a localização e qual é o aspecto da minha mancha. Se ela é uma lesão ativa ou é uma lesão inativa, o que mais? Se ela é opaca e rugosa ou se ela é brilhante e lisa. Pronto. Eu tenho um diagnóstico, eu fiz exame visual, o uso do fio dental. Ai, professora, o paciente disse que toda vez que usa o fio dental, está aprendendo. Por isso que a gente coloca o visual com o fio dental para a gente imaginar. Pode fazer uma separação dentária? Pode sim, professora. E o exame radiográfico interproximal para ver lesão de cárie. Conseguem ver aqui que tem uma lesão de cárie extensa? Nessa imagem? Sim. Sim, Pro. Então, fechei o diagnóstico. Qual a minha decisão terapêutica que eu vou adotar? Se eu vou precisar só fazer fluoroterapia e preservação,
E se tiver comprometimento dentário, é restauração. Pronto. Professora, vamos lá. A decisão terapêutica que nós vamos conduzir. Não cavitada, fluoroterapia. Cavitada, restauração. Pronto. Quando eu vejo essa imagem aqui, meus queridos, qual é o meu aspecto clínico? Qual é o meu aspecto radiográfico? Aí eu vou observar aqui, nessa imagem, um selamento biológico. Ó, acompanha ou não acompanha? Restaura ou não restaura? Essas são as questões que a gente fica se perguntando. Aí, nessa imagem aqui, eu tenho uma cárie oculta. O que eu posso dizer? Se eu tenho um selamento biológico, eu vou observar a preservação e a preservação. Vou acompanhar por fluoroterapia, eu posso fazer um selante. Se eu tenho uma cárie oculta, eu fiz a radiografia ou eu posso ter feito aqueles testes, se eu tiver acesso a eles, eu vou fazer a conduta assertiva restauração. Olha a imagem radiográfica desse dente, a radiografia periapical. Eu tenho uma lesão identina, ela é visível na restauração. Conseguem ver aqui comigo? Quando eu olho essa imagem, perfeito, eu tenho uma lesão de cárie. E é uma cárie oculta, a paciente estava sem sensibilidade. Então, minha conduta terapêutica, qual seria, gente? Eu tenho um diagnóstico duvidoso. Aí vocês perguntam, ai, professora, a gente restaura ou não restaura esse caso? Como é que nós vamos fazer, professora? Acompanha ou não nessa imagem? Se é um diagnóstico duvidoso, tá vendo? Se eu não tiver aquela acessibilidade dos testes que foi explanado mais cedo, o que eu vou fazer? Eu posso fazer uma preservação, uma preservação e eu posso fazer fluoroterapia ou fazer aplicação de selante, que é não invasivo. Beleza, professora. Agora, aqui nessa imagem, gente, eu tenho uma lesão incipiente em esmalte. Conseguem ver? Tem uma lesão incipiente de esmalte. O que eu vou fazer? Eu posso fazer, né? Qual seria a conduta do plano de tratamento? Eu posso fazer um selante ou uma restauração conservativa, que é com mínima intervenção, nesse caso aqui específico. Agora, gente, esse paciente chegou na clínica hoje e ele tem uma lesão cavitada aguda. Ó, essa imagem dos centrais, que tem uma lesão cavitada aguda. E aqui eu tenho uma lesão cavitada crônica. Todas as duas condutas no plano de tratamento e restauração. Aí eu vou observar, ela está ativa ou inativa? Sempre. Para daí, a partir desse momento, eu realizar o meu plano de tratamento. O que eu vou observar? Qual é a minha decisão terapêutica restauradora? Se é uma necessidade estética ou funcional, aí eu tenho um diastema e me incomoda muito. Ai, professora, esse paciente ele está relatando que ele tem esse diastema aqui que incomoda muito a ele. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm diastemas e não quer fechar de jeito nenhum. Diz que é charme, diz que é o diferencial, e tá tudo bem, gente. A estética, ela é muito... O que é belo para mim pode não ser para vocês, e aí vamos respeitando as limitações de cada um e a opinião também, né? Então, vamos observar a necessidade estética e funcional,
vamos observar qual é a profundidade da minha lesão de cárie, se tem sensibilidade ou não, e eu vou observar a dificuldade da higienização do meu paciente. Bora lá. Eu estou com esse paciente lá, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou ter uma visão multidisciplinar. Porque vamos sempre olhar o paciente como um todo, né? Aí eu vou observar qual é o diagnóstico que eu vou dar. Pronto, fechei diagnóstico, professor. Fechei diagnóstico. Qual é o prognóstico nesse caso específico? Beleza. Daí eu vou ver qual é o meu plano de tratamento. Lembrando que no meu plano de tratamento eu vou observar devolver função para esse paciente. Devolver saúde, promoção de saúde bucal, né? E aí, bora lá. Tá todo mundo aí comigo? Vou mostrar esse caso. O paciente chegou lá na clínica, vamos treinar nosso olhar. Chegou na clínica de ESAB 3. O que que eu vou fazer? Esse paciente está na cadeira, gente. Eu estou toda equipada com meu EPI, todo seguindo o protocolo de biossegurança. Se esse paciente chegar para mim, o que que eu vou fazer para ele? Radiografar. Prof, Hum, anamnese, hum, o exame, né, clínico, intra e extraoral, sim, exames complementares, que é a radiografia, hum. O que mais? Ele tá lá, gente. O que mais? Orientações. Isso. E já fiz tudo isso. E A restauração. restaura ou não restaura Sondagem, esse caso? Pro. Vai Oi? depender do raio-x, né? Isso. Pronto. Se tem cárie em dentina, cárie né, dentina. dentina, restaura, né, Prof? Isso, perfeito. O que mais? Em esmalte, faz fluoroterapia ou Pode para faz fazer a preservação. Acompanhar. preservação. Isso. Bora lá para mais um. Chegou esse paciente em ESAB 3. Está lá na cadeira, a gente já está. Voltou para o novo normal. O paciente chegou lá, já está com anamnese, exame clínico e radiográfico. Qual a conduta? Só para lembrar, vamos lá. Esse paciente ele tem dificuldade de higienizar esse dente. Por quê, professora? Tem ausência dos outros aqui. Quando ele passa a escova de dente, ó, não passa aqui direito. Então, esse paciente ele já tem uma dificuldade de higienização. Bora lá. Motivação. Isso. O que mais? O que é que eu vou fazer com esse paciente? Pra Tem cárie ativa ou eu inativa? Podem falar. ativa, Ativa. Isso. O que mais? tem que ver aí se passa por um tratamento endodôntico ou não, Prof. O que mais? Pode, é uma possibilidade. Se for para fazer um tratamento expectante, o que que nós vamos fazer? O hidróxido de cálcio. Isso. Ó, pasta base. Pasta base. O que mais? Para forrar, sieve por cima. E pode optar ou fecha com sieve ou põe resina. Faz tipo uma técnica sanduíche. Pronto. Se eu fechar com ionômero de vidro, qual é a orientação para esse meu paciente que eu acabei de atender?
retornar num período de 7 a 15 dias. Quantos dias? 15. Se eu for fazer o tratamento expectante, qual o período para a gente retornar? Para o paciente voltar? Tratamento expectante. Em torno de 20 a 30 dias. 45 dias. 45. Isso, 45. Ótimo, perfeito, ótimo. O que mais? E orientar como? Eu vou dizer, por que eu vim aqui para fazer a restauração? Por que a senhora não fez? Tinha uma cárie grande, senhor. A cárie estava próxima da polpa. O tratamento padrão ouro, nesse caso, nesse momento, para o senhor, seria o tratamento expectante. Aí, o que eu vou pedir para o senhor? Para o quê? Retornar com 45 dias. Se ele sentir dor, qual seria a conduta? Endo. Se não sentir dor, o senhor volta para que a gente possa realizar a restauração definitiva. Ok? Mais um Ok. casinho que o paciente vai chegar na cadeira de vocês e, se fosse agora na ESAB 3, o que nós iríamos fazer? ART. O que mais? Ó, tem uma restauração aqui, conseguem ver? Tem uma restauração aqui que ela precisa de uma adaptação melhor. Uhum. Conseguem ver aqui? O que mais? Tem uma restauração aqui também, conseguem ver? É uma restauração, ó. Tem uma restauração aqui também. Conseguem Sim. ver comigo? Perfeito. Então, esse paciente é aquele paciente que a gente, como se tivesse, não usa o fio dental, né? Não tem o hábito de usar fio dental, porque eu já tenho recorrência, ó. Resina, tá vendo? O que nós iríamos fazer? O que mais, gente? Esse paciente, ele chegou lá. Eu fiz anamnese, exame clínico e radiográfico, só. O que mais? A adaptação das restaurações anteriores. Muito bem. Quem falou? Marley Lara. Ah, Maria. O que mais? Remoção do tecido cariado. Qual a pergunta? Eu caí aqui. Vá. Ézio, esse paciente... Ézio, Oi, Pro. é isso? Foi você? Que eu não tô vendo. Não. Sou eu. Aham. Eu Esse caí aqui. paciente, ele chegou lá na clínica de exame 3. O que você vai fazer? Vou conferir se está tecido amolecido, né? Pela coloração parece, né? Tá ativa, marrom. Sim. E restaurar. Você consegue ver que tem restaurações aqui, bora lá, mais um pouquinho. A gente tem que treinar nosso olho, né? Eu tentei trazer para a nossa vida, né? Se esse paciente ele chegasse na nossa clínica hoje, ó, é um paciente que ele já tem, ó, restaurações aqui, ó. Tem uma restauração aqui, tem uma que precisa de um polimento, precisa de um ajuste, ó. Tem excesso de material. O que eu consigo ver aqui, ó? Tem uma restauração e é tudo, ó, gente, mesial distal. Conseguem perceber? O que cortou? Então, esse paciente é um paciente que nós precisamos informar da importância do fio dental. O que mais?
Antes de restaurar a ESE, se ele chegou lá, eu só fiz anamnese, exame clínico e radiográfico, o que eu vou fazer? Técnica de escovação? Isso, motivação, fazer profilaxia, Sim. Aplicação de. Não, aplicação flor, tópica não. de fio. Isso, perfeito. É isso. Vocês têm alguma dúvida? A restauração é na distal do. Isso aí, inferior? Inferior, né? É. Na distal do 33. 30 e aqui é o quê? Incisivo, Central, lateral, 30. central, lateral, no lateral. Não, mas eu tô falando a restauração é no 33, na distal do 33. Isso, a restauração que está aqui a restauração de resina composta. Aqui, ó, deixa eu ver se eu risco. Vou mostrar aqui, que eu acho que só estava passando aqui, ó. Tá vendo? Tem uma resina aqui, ó. Consegue ver? Já tá um tempinho, ó. E aqui, ó. Sim, eu identifiquei. Aqui, ó. Tem excesso de material. Dá para ver? Sim. Tentei fazer um desenho aqui, mas só para vocês verem. Tá vendo? Aqui tem excesso de material. Aqui, ó, meus queridos, tem restauração de resina, mas ela tem que avaliar na radiografia. A restauração de resina aqui também, ó. Mesial distal e oclusal. Aí tem que ver se dá para fazer um polimento, enfim. Mas a queixa principal do paciente era esse dente no momento que incomodava quando ele sorria. Entendeu? Alguma dúvida? Pro, a gente vai optar por dar um polimento ou trocar a restauração se ela tiver com alguma região radiolúcida na interface? A gente vai, depende da imagem clínica e radiográfica. Entendeu? Nesse caso aqui, precisa da radiografia para ver. Se, às vezes, talvez, fazer um bom polimento, dá para ficar. Entendeu? Um bom polimento e acabamento. Ah, professora, eu tenho 10 anos, tem, sei lá, tem 5 anos nessa restauração. Se eu fizer um bom polimento e acabamento, a gente vai ficar acompanhando. Se é um paciente que eu vou ficar acompanhando. Entendeu? Entendi, Pro. E eu quero deixar para dúvidas, antes de qualquer coisa, antes de começar as dúvidas, desejar algumas coisas para vocês, né? Estamos aí nessa vivência pandêmica, tão distantes. A nossa intenção é trazer mais para a realidade, para o que é possível chegar na nossa clínica. E como hoje é segunda-feira, hoje é dia de inícios, né? Inícios de semana, inícios de ciclos, que possamos ter uma semana enriquecida de sentidos e que possamos agradecer, né? Agradecer a dádiva da vida, que está nos mantendo vivos, agradecer a oportunidade de crescimento, né? Graças à internet, a acessibilidade de estarmos tão distantes, mas tornando isso mais perto, né? Desejar uma semana abençoada, é o que eu posso desejar, e estar aberto para perguntas, tá? Fiquem à vontade. E dizer que eu estou com saudade, né? Diga aí. Alguma dúvida? Não, Pro. Não, Pro. Não. Ninguém? Ninguém apareceu para mim, né? Cadê vocês? Nada? Então, gente, boa semana para vocês e estamos à disposição. Vai estar lá no AVA o artigo
que eu acho que eu sugiro que vocês leiam, que é um artigo bem legal. E é isso. Um beijo para vocês e até breve, viu? Beijo, Pro. Até. Beijos, beijos ao coração. Pro, a senhora vai postar essa aula em qual encontro? Vai estar no encontro da aula Pronto. de hoje. Tá. Acho que é o encontro Obrigada. 4. E vai estar o artigo Obrigada. também, viu? Tá. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Tchau, Bruna. Tchau, Sheila. Tchau, Larissa. Tchau, Pro. Beijo. Tchau, Ana. Beijo, beijo. Joel, Lari. Pro. Beijo, meus queridos. Bruninha, Ana, Clara. Beijo.